Então, minha gente, voltamos, né? Sem ter ido. Sem ter ido. É bom exatamente para dar aquela relaxada assim, peguei mais um copinho d'água. Um copo de caveira, fantástico. Oh, meu Deus. Gostei. Calma, gente, o pediatra não... Só achou bonito. A gente vai ter nossas canequinhas. Em breve, em breve. Em breve, vai ser bom. Mas aí você estava falando, né, sobre que o fato de você ir pro plantão, tinha uma mulher, tinha uma colega de trabalho que te deu um apoio absurdo, uma sensibilidade que te ajudou muito nesse período difícil que é o puerpério. Muito, cara, muito. Me ajudou muito porque eu vivia muito essa coisa braçal da paternidade, né? Isso era uma cobrança natural minha de ter que estar ali, ter que participar. Me fala mais sobre essa questão do trabalho braçal. Ó, o psicólogo, me fala mais sobre... Eu vou usar minhas armas. Fale mais sobre isso. Eu digo no braçal de estar ali, de trocar fralda, de dar banho, de ninar, de acordar, né? Eu falei isso no outro episódio, você falou, porra, foi foda isso, né? Você falou que acordava todos os choros do seu filho, e pra mim foi muito difícil. Pra mim também foi, cara, não foi tranquilo não era gostoso, não era feliz, sabe? Trazendo até um pouco pra mim, nesse sentido, pra gente ter essa troca, né? Cara, as noites, pra mim, foi um dos pontos mais difíceis de todos. Pra mim Porque também, cara. Eu tenho um sono muito, muito pesado. Muito pesado. Vou até contar uma história engraçada fora disso, né? Quando eu era adolescente, criança, meu pai cismou de botar alarme na casa. Naquela época, acho que botar alarme na casa, não sei o que, lá. Pegou e botou alarme na casa inteira, sabe? Que era tipo assim, pegava, trancava a casa inteira. Não era tipo assim, trancava o lado de fora da casa. Fechava as partes de dentro da casa, trancava e ligava, e o alarme tinha dentro da parte de dentro da casa. Entende? E aí, isso não acontece. No começo, todo mundo esquecia. Acordava de madrugada, ia beber uma água, ia fazer um xixi, ia fazer alguma coisa. Tocava o alarme. E aí, a nossa rota de fuga era o seguinte, no quarto dos meus pais... era uma suíte e o banheiro era meio que escondido no armário, sabe? A porta do banheiro era meio que uma porta do armário e entrava assim. Tinha passagem secreta. Tinha uma passagem secreta, a gente adorava isso. E aí, a nossa ideia era o seguinte, cara, teve alguém invadiu a nossa casa, acorda, vem pro nosso quarto, a gente entra no banheiro, se tranca no banheiro, que seria o nosso quarto do pânico, e a gente chama a polícia. Essa era essa parada. Eu nunca acordei. Eu nunca acordei. Você morreria todas as vezes. Eu morreria todas as vezes, porque aconteceu isso várias vezes. A minha mãe sempre contava isso, tipo assim, que durante a madrugada, minha irmã, aconteceu alguma coisa, minha irmã acordava, saía correndo pro quarto dos meus pais, eles pegavam, entravam no banheiro, tipo, cadê o Hugo? Eu não acordava. É tipo assim, você ouviu Não, eu não escutava. Meu sono sempre foi muito pesado. E aí, quando chegou no puerpério, em que eu tinha que acordar, eu sentia essa vontade e essa obrigação e tudo mais, o que aconteceu foi, eu sonambulei. Ninei muito travesseiro. Muito. Muito. Pegava travesseiro e ficava lá, e a Elô dando de marma falava assim, o que você tá fazendo? O que você bebeu? Sabe? E eu não travesseiro, mas muito. Aí, coisas perigosas. Acordei de madrugada achando que era pra acordar e desci pra poder fazer café. Sonâmbulo. Sonambulei muito, porque era o meu fisiológico pedindo pra dormir e o meu lado paterno também, que também tem a questão fisiológica da ocitocina e tudo mais, tentando me manter acordado. Não, é difícil. Eu já tinha, né, como médico, a vivência do ter que ficar acordado, né, por necessidade do trabalho. Sim. Mas é um estar acordado diferente, sim, né? A obrigação do trabalho te manter acordado é diferente da obrigação da paternidade te manter acordado, é diferente, né? São estímulos diferentes. Eu sempre digo que o choro do seu filho te traz uma sensação de urgência que você nunca viveu na vida. Total. Você quer resolver agora, né?
te traz uma sensação de impotência muitas vezes, porque muitas vezes você não vai conseguir resolver. Você nem entende o que está acontecendo, né? Sim. É fome, é frio, é cocô na fralda, xixi na fralda, sei lá. De madrugada você buscar no teu arsenal mental isso, E né? a tensão entre a mãe e o pai, porque a criança tá chorando e nenhum dos dois resolve. É a sensação de impotência total. E é muito difícil. Mas eu me obrigava muito a fazer isso. Assim, e nunca foi uma cobrança de ninguém que eu me lembre, assim, de você tem que fazer. Eu nunca vivi isso, mas para mim, aquilo era parte da minha responsabilidade com meu filho. E eu fazia super, né? Eu ficava... acordava todos os momentos, né? Feliz pra caramba. Às vezes eu levantava naquela de, caraca, só queria dormir mais, sabe? Mais 5 minutos, que a gente nunca quer dormir só 5 minutos. Mas você fala, bom, mais 5 minutos mudariam a minha vida. Não, mas fica a sensação. Sim. Mas eu sempre vivi muito isso, assim. Aí eu digo a parte braçal disso, né? Porque não é só... não é só coisa mental. Eu falo muito isso nas consultas, né? Porque as mães sempre me perguntam assim, quando é que eu posso sair com ele ou com ela de casa? Eu falo, cara, hoje, bote essa criança no carrinho e vá passear. Eu queria que você fosse meu pediatra. Pelo bem da sua saúde mental. Porque, em geral, o pai, né, assim, de certa forma a gente tem uma licença maternidade que é vergonhosa, mas isso também nos livra de várias coisas que são muito ruins para a saúde mental, que é não ter que ficar dentro de casa preso o tempo todo. E vivenciamos isso na pandemia. Né? Então todos nós agora sabem. Exatamente. O que é ficar 3 meses enclausurado. Imagina ficar 3 meses. Já foi difícil. Ficar 3 meses enclausurado. Só você, Netflix e marido e tudo mais. Imagina com uma criança. Difícil pra caramba. Muito complicado. Eu me lembro na pandemia que teve uma semana que eu tive uma sequência de partos, quase igual a essa semana que eu vivi agora, né? De uma sequência de partos, e eu cancelei a consulta de uma paciente 2 vezes, assim. E aí, quando foi o 3º dia de consulta dela, que estava remarcada, eu estava num parto às 7 da manhã, a consulta era tarde. E aí ela me mandou uma mensagem assim, você não vai cancelar hoje de novo não, né? Porque a tua consulta é o único evento social que eu tenho na vida. É o único momento da vida que eu saio de casa para ir para tua consulta. Porque eles estavam obrigados, né, por conta da pandemia, a ficar em casa. Sim. E aí eu falo, cara, sai com essa criança. Quando é que eu posso sair? Sai com essa criança hoje. Bota no carrinho, pô, vai andar 20 minutos, meia hora. Sim. Porque é um estímulo importante para a criança. E é muito ruim ficar em casa, trancado, olhando para o mesmo teto, mesma parede, mesmo chão, sem ter como sair. E o homem tem um pouco esse diferencial de, tipo, ele tem que trabalhar. Sim. Então ele sai, ele conversa com esses que trabalham nesse sentido. Sim, né? sim. De sair para trabalhar. Até porque hoje em dia tem um home office também, né? Exatamente. Que a galera gosta. Então acaba ficando um pouco mais. Mas eu falo, cara, vai passear. Sim. Vai dar uma desanuviada, sabe? Porque faz bem, é necessário em relação a isso. Sabe como é que foi que eu comecei a sair? Porque meu filho é um filho da pandemia também. Meu filho não nasceu na pandemia, ele nasceu em dezembro de 2019. Quase, né? Sim. Começou em 2020. Não. E aí, ele tinha 3 meses quando surgiu, que é exatamente quando a gente sai. E a gente ficou 3 meses em casa... Entende? Querendo e depois forçado, querer sair. Né? E aí, quando a gente saiu... Porque eu lembro que quantas vezes a gente saiu. A gente começou a sair porque minha esposa também não tirou uma licença maternidade extensiva de 6 meses, porque somos autônomos, psicólogos e tudo mais. Precisávamos, né, manter alguma coisa assim. Então, quando ela começou a sair para atender presencial, que ainda era presencial, né? Ainda não tinha estourado a pandemia, lá em Niterói, ela ia pro consultório, eu ia com o Edgar no carrinho, passear no Campo de São Bento. Gente, uma delícia. Passeando no Campo de São Bento e tudo mais. Aí, quando eu sabia que estava acabando o atendimento dela, eu ia pro consultório, ela saía, dava um mamazinho. Tipo, a gente, nossa, delicinha. Pandemia. E aí, o que acontece? Era esse medo, tipo assim, cara, Edgar, não existia vacina. Edgar era um bebê. A gente com medo da gente também, como é que ia ser tudo isso, morávamos também com o meu sogro e minha sogra e tudo mais. Meu sogro tinha hipertensão, então ele era considerado grupo de risco, aquela coisa toda.
Eu saí de casa, eu acho que foi em agosto ou julho só, pra passear com o Edgar. Isso porque a gente morava a 5 minutos a pé da praia. A gente mora até Eles hoje. ficaram um ano trancados com ele em casa, então, né? Basicamente. E aí, eu saí por causa de uma briga que eu tive com a Lô. Porque era isso, tipo, a gente teve uma briga e eu falando, não aguento mais. E ela sobrecarregada também, não aguentando mais. Eu falei assim, quer saber? Porque era isso, a gente tentava fazer aquele acordo. Posso sair com ele, vamos fazer isso. Não, é perigoso, acho melhor não sei o quê. Eu falei assim, dane-se. Peguei, botei ele no carrinho e saí pra caminhar na praia. Porque eu sabia que a praia tava vazia. Eu ia botar a máscara, botei ele protegidinho assim no carrinho e tal. Gente, eu comecei a entender meu cachorro. Por que meu cachorro fica doido quando fala assim, vamos passear? Porque no dia que chovia, eu ficava arrasado porque eu não ia ter minha 1 hora de caminhada com meu filho. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Muito. E várias pessoas vivem isso ainda hoje, sem a pandemia, né? De forma tão importante mais. Sim. Por uma questão de necessidade, né? Sim. E muito mais as mulheres que os homens, porque a gente acaba tendo essa facilidade de ter que sair para trabalhar. Sim. E a gente tá falando dessa coisa do braçal, né? Do puerpério. Então eu tentei participar muito disso, porque eu achava que isso era muito importante. Eu achava que isso era uma das formas de passar mais tempo com meu filho. Eu trabalhava muito, né? Muito mais ativamente em hospital naquela época, então, em geral, eu passava o dia fora, né? Saía, sei lá, 7 horas da manhã ou antes, e acabava voltando no final do dia, e meu filho sempre dormiu cedo, então às vezes eu não convivia muito com ele. Então, às vezes, a madrugada era um momento de convivência. Sim. Eu encarava isso sempre dessa forma? Não. Tipo, nossa, que pessoa altruísta aí, né? Pô, na próxima encarnação eu volto uma vaca na Índia, né? As criaturas sagradas. Não era assim. Não, adorei essa expressão. Mas porque a vaca na Índia é sagrada. Não volta uma vaca na Índia. Eu vivi várias vidas ainda, mas eu acho que é muito... Pra mim era muito isso, assim. Nem todas as noites eu via isso, mas era uma oportunidade de estar com ele também. Sim. Eu ficava feliz no dia seguinte? Não. Chegava lá no plantão horrível, né? É isso. Se o Gustavo tivesse aqui... a gente ia ver isso agora. Quer ver um puerpério? Olha pra cara do Gustavo, que tem 2 gêmeos que ele fez agora 3, 4, 5 meses, eu não lembro. Ele fez uma postagem 3 ou 4 agora. Meses, acho 3 ou 4 meses. Sabe? Gente, às vezes eu olho pro Gustavo e falo, Jesus, Gustavo, como é que faz? Não é mole, não. Mas porque ele tem uma postura... Sim. De querer viver isso. Ele poderia, assim, ele é uma pessoa que tem a escolha de viver isso ou não, né? Porque a gente pode pegar, contratar um monte de babá e deixar ela tomando conta dos filhos, né? Não necessariamente ele precisaria estar vivendo isso, mas para ele também é importante. Sim. E eu acho que ajuda a gente a crescer como ser humano, cara. Passar por isso ajuda você a entender várias coisas. Eu acho que eu nunca falei isso pra ela, mas a minha visão em relação à minha mãe, especificamente, mudou muito depois que eu tive essa participação no cuidado do meu filho. Sim. Então, hoje eu tenho muito mais respeito pela posição materna de ver quanto perrengue que uma mãe... Porque quando... 45 anos atrás, quando eu nascia... Eu não sei se meu pai acordava de madrugada pra me ninar, não. E muito provavelmente não. Então, assim... Dividir essas responsabilidades já é um negócio grande. Viver isso sozinho... deve ser bizarro demais, cara. Sabe? É muito mais complexo. Então, eu passei a entender que, cara... Se dividindo já é uma trolha, né? Porque não tem outra forma de definir. Não. Imagina viver sozinho, né? E aí a gente fala assim, a gente já falou isso em outro momento, né? É o tipo de coisa que, em geral, para a mulher, não é uma escolha. A mulher
socialmente falando e na cabeça dela mesmo aí muitas vezes a gente vai ver que aquilo é encarado como uma obrigação feminina, naturalmente feminina, né? Se o homem faz, ele é maravilhoso. Se a mulher faz, é só trabalho natural de mãe. Se ela não faz, ela é monstruosa. E se o cara não faz, é porque ele é pai, pô. Entendeu? Existe sempre uma desculpa em geral para nos livrar eu acho que dessas até coisas. hoje, eu acho que até hoje já tá mudando um pouco. Eu acho que tipo, se ele não faz, a gente vai falar que ele é um mau pai. Mas uma coisa é ser um mau pai. Outra coisa é você pensar, tipo assim, que mulher é essa, sabe, que não cuida dos filhos. Uma coisa legal de a gente pensar também é que, assim, a gente tá falando de paternidade e de maternidade, de parentalidade, diante da nossa ótica, visão. E existem muitas outras, né, cara? Não vá querer... eu gosto muito de ler os textos e os livros da Vera Iaconelli, né? Que é uma psicóloga que eu acho fantástica, eu sou super fã dela. E ela fala isso, né? No livro sobre parentalidade, ela fala exatamente isso, assim, de tipo... não dá pra você ensinar a ser pai e mãe, porque a questão não tem uma receita, né? Porque, na verdade, esses conceitos e essas considerações dependem de várias coisas. Dependem de questões temporais, dependem de questões sociais, dependem de questões, né, financeiras, de questões, quando você pensa, de cor de pele, né? Pensar na parentalidade de uma família, né, de pessoas pretas é diferente de pensar na parentalidade do branco que vive inegavelmente muito mais privilégios na maioria das vezes. Porque não é uma questão de pigmentação da pele, é uma questão cultural. Exatamente. Entende? Porque como que nós lidamos como que a sociedade, nós não, como que a sociedade lida com pessoas pretas, por exemplo, ou com famílias não monogâmicas ou famílias não binárias, ou até quando a gente está falando de famílias neurotípicas, famílias de crianças PCDs, ou de pais PCDs, sabe? Como que a gente vai estar vivendo isso vai ser muito específico cada coisa. Sim, nós estamos falando muito da nossa ótica, e da nossa vivência, que é meio que a nossa porta de entrada. Exatamente. Né? Para poder a gente fomentar, começar a iniciar essa discussão. Nós queremos muito poder, numa próxima temporada, trazer convidados, poder falar sobre essas diferenças de paternidade e poder entender que sim, isso é muito importante, o Bruno falou, que a gente está falando de um recorte, que é o recorte que nós estamos inseridos, né? Porque é isso, uma vez que eu falei para você, né, a gente está falando sobre isso, sobre paternidade, o pai que cuida, e esse símbolo do pai que troca fralda, não sei o que lá. E aí eu contei aquela história de um vizinho meu, né, que é claramente um homem muito simples, porque ele é um catador de latinha, sabe? Vejo ele revirando o lixo para poder, em dias de lixo, para poder estar fazendo isso e tal. Ele tem um quadriciclo e ele tem 3 filhos. 3 filhos, acho que 2 mais ou menos da idade do seu para mais velhos, de 8, 9, 10 anos, e um pouquinho mais velho que o do Edgar, mais ou menos, assim. Para ter uma noção. Que é essa questão que a gente vai fazer críticas, mas eu não quero exatamente criticar ele. Essa criança que é da idade do Edgar, quando a gente teve um certo contato, o Edgar mais novo tinha um desenvolvimento de fala 1000 vezes mais do que aquela criança que mal conseguia se comunicar nesse sentido, né? Mas, por exemplo, eu vejo ele com os filhos todo dia. Tipo, é raro eu não ver ele sem estar com os filhos. É ele com os filhos de bicicleta para cima e para baixo, sendo muitas vezes grosseiro, sendo muitas vezes ríspido, brigando e gritando com as crianças no meio da rua. Mas eu não tenho como falar que aquele pai não é presente. E dá pra ver a admiração das crianças pro pai. Nesse recorte que eu também tenho da vida dele. Se aquela criança não vai ter sentimentos confusos sobre ele, não sei, provavelmente terá. Provavelmente sim. Provavelmente terá. Mas
eu não posso me colocar como bastião da paternidade de falar, olha só eu, paizão, crinei travesseiro, sabe? Não vamos tacar pedra na genia, né? Sabe? Não dá. E falar, não, você, pai, que grita com seu filho, que dá tela pro seu filho, que você é um pai ruim. Não é isso que esse podcast, que essa conversa se propõe. A gente quer poder enxergar essas paternidades também e poder ajudar no que for possível, né? E poder, sei lá, sabe, discutir, abrir, conhecer, ver novos caminhos, sabe? Porque são também invisibilizados, né? Cara, eu acho que sim. Eu sempre digo que o melhor caminho de a gente aprender, na verdade a gente ensinar, é propor reflexão. Sim. Eu acho que essa é a melhor forma, né? Os melhores professores que eu tive na vida não foram aqueles que necessariamente sabiam mais, não foram aqueles que necessariamente me propuseram, me apresentaram mais conteúdo, mas foram aqueles que me fizeram ter a vontade de aprender mais sobre aquilo que eles falaram. Sim. Eu acho que transformar o complexo em simples é uma grande ferramenta para a gente trazer a pessoa para reflexão. Os julgamentos vão sempre existir. Sim. Eu detesto quando as pessoas falam assim, mas quem sou eu para julgar? Todo mundo julga o tempo todo. Sim, a condenação é diferente. Sim. Né? Você pode julgar sem condenar. Sim. O julgar é a partir dos fatos, o que eu tenho que considerar, né? O que eu tenho visível. Muitas vezes a gente vai julgar sem ter todos os fatos conhecidos verdadeiramente. Sim. Na maioria das vezes, né? É o que você está falando. A gente sabe do recorte da vida dos outros. Né? Ninguém sabe da minha vida 100%. Ninguém sabe. Né? As pessoas sabem de recortes. Muitas vezes recortes que nem são exatamente aquilo que aconteceu, né? Aquilo que alguém falou de você não necessariamente é aquilo que está acontecendo. Então, assim, essas reflexões são muito, muito difíceis, né, de a gente fazer. Mas os julgamentos vão existir. A gente vai sempre saber de coisas e a gente vai colocar o nosso olhar diante daquilo que a gente entende que aconteceu. Sim. A gente vai julgar. Sim. Né? E a gente vai julgar aqui também, mesmo que de forma inconsciente, a gente vai julgar muitas vezes. Eu acho que você colocou muito bem, que é isso. A gente não está aqui para condenar. Exatamente. Porque porque a gente, para condenar nesse sentido, qual é a funcionalidade da condenação? Entende? Ou a não ser que durante muito tempo, já é o psicólogo trazendo várias coisas. Assim, não, pode falar. Que qual foi a função da prisão, se não só tirar a pessoa da sociedade e não ter que lidar com isso, com esse problema. Eu não preciso lidar com isso. Tipo assim, deixa eu pegar essa pessoa e tal. Que é o louco. Deixa eu pegar e botar ele no manicômio. Deixa eu pegar a criança e botar na escola. Deixa eu pegar, né? O que isso transforma, né? Deixa eu pegar o doente e botar no hospital. Porque antes do hospital ser algo pra salvar. Na época quando o hospital era um lugar pra morrer, né? Mas os nosocômios, né? Mas a questão é, eu condenar alguém somente pra falar você tá errado e tchau, não tem nenhuma funcionalidade disso. A gente não tá, a gente tá propondo transformação, né? A gente tá propondo reflexão. Isso. E aí o julgamento é necessário. Sim, a gente vai julgar sempre. Não existe essa parada de eu não vou julgar. Vai julgar sim, tá julgando sim. Sim, é verdade. Não bota essa mão pro alto não, porque isso não existe. Estamos aqui fazendo um alinhamento de conceitos. Eu acho que isso é importante, porque... E a gente lembrar que a gente também vai ser julgado aqui pra caceta. Pra caceta. E é exatamente isso. Talvez, em vários aspectos, não exista muito o que é certo, o que é errado. Em vários aspectos a gente vai falar de acordo com o que a gente vive, o que a gente viveu e o que a gente estuda e lê, né? Nós somos pessoas, nesse sentido,
diferentes, né? A gente não está falando muitas vezes aqui da opinião do senso comum, a gente está falando, né, porque somos profissionais que temos uma formação técnica diferente. Sim. Isso é um fato, né? Sim. Você é psicólogo, eu sou pediatra, então a gente tem que ter, inclusive, uma visão diferente, né? Estava conversando até essa semana com algumas famílias, né, sobre a questão da dificuldade que algumas pessoas têm até profissionais, né, de entender um trabalho científico, de ler um trabalho científico. A gente é treinado para isso. Sim. Né? Porque eu falo, se eu leio um trabalho científico igual a minha mãe leu o jornal, igual o porteiro leu o jornal, isso não me diferencia nada deles. Tecnicamente falando, né? Não estou falando como pessoa, somos pessoas iguais, mas tecnicamente falando, eu tenho que ser diferente. Faz parte da minha atribuição profissional, como faz parte da sua, né? Sim. Então, a gente vai ter essa visão diferente, a gente vai ter uma visão enviesada e embasada por textos, né, técnicos, por questões profissionais, isso é diferente. Sim. Então, a gente vai ter a nossa visão enviesada e embasada por sermos homens, sim. E é isso aí. Sim. Com perdão da palavra, de vez em quando a gente vai falar merda, sim. Sim. É um fato, né? Sim. E a gente também tem que estar pronto para aprender isso aqui e para absorver escutar, né? as pedradas que a gente possivelmente vai, né, vai levar, natural. E a outra coisa que eu não gosto é na história da crítica construtiva. A crítica é sempre uma crítica, e só uma crítica. Se ela vai ter um caráter construtivo, quem foi criticado é que decide. Eu posso ouvir aquilo e achar que, porra, realmente, fui babaca, falei merda, tem que refletir. Ou, tipo, não, é isso mesmo que eu acho e acabou. Tranquilo, vamos rever, né? Vamos repensar, porque às vezes você tá falando um negócio e acha que tá certíssimo, alguém fala uma parada assim... Porra, você não acha que você tá sendo babaca, não? E às vezes você para e olha e fala, eu fui babaca. Porque às vezes a gente é na vida, né? Sim, sim. Mas tudo isso para dizer que o nosso ponto aqui é propor reflexões, né? E falar da nossa visão, que como a de qualquer pessoa vai ser enviesada, né? De acordo com o que a gente vive das nossas posições e é isso. Eu nem sei porque eu tava falando isso mais, mas eu tô falando. Já deu até, a gente tá até chegando perto. Eu juro que eu tô bebendo água. É água. A gente tá até chegando perto aqui dos 30 minutos de novo. Essa segunda parte, pra mim, voou. Voou mesmo. Nossa, porque já... Tipo assim, não tá exatamente 30 minutos ainda, mas pra mim foi muito... Caraca, é mesmo. Foi muito certinho, assim, com esse seu discurso, que se a gente tá aqui pra propor reflexão, novamente, gente, comente, manda mensagem pra gente, participem. A gente quer muito a participação de vocês na construção desse podcast. Nós sabemos que nosso público inicial vai ser muito de mães. Chamem seus parceiros, mandem para os seus amigos, todos os pais. Nós estamos aqui para conversar principalmente com pais, né? Não estamos aqui também para excluir mulheres, são muito bem-vindas. A partir da escuta de mulheres que nós conseguimos muito fazer críticas, reflexões e julgamentos. Temos muitas mulheres importantes participando das nossas construções, até da nossa vida, né? Desde pequenos. Então não dá para dispensar isso. E do podcast. Abraço, Chayenne. Chayenne. Né? Maravilhosa. Fantástica. Heloísa, Camila também. Heloísa, Camila, Marinas participam. Sim, total. Então não é nesse sentido, mas... E também, não vou mentir que não, o engajamento no Instagram, o engajamento nas coisas vai nos ajudar muito, mas a gente quer a participação de vocês, quer o comentário, quer participar das caixinhas do Instagram, o comentário no YouTube, tudo mais. Também, né? As críticas, tudo para poder a gente construir, continuar construindo esse podcast, que a gente tem muita convicção que vai ser muito importante, que vai ser muito legal, né? Eu tô animadíssimo, tá sendo muito prazeroso fazer isso. E a gente até hoje, eu pelo menos nunca vi, né, alguém propondo isso que a gente está propondo, né? Ocupar esse lugar que eu acho que é difícil. A gente está se colocando, né? Como a gente falou aqui, a gente está colocando a nossa cara à tapa, certamente, e a gente vai apanhar bastante.
Mas a gente entende que isso é uma postura, nesse momento, necessária, na verdade, já há muitos anos, né? Que a gente precisava de discussões sobre isso, sobre a paternidade, sobre expor o que a gente vive na nossa paternidade, sobre discutir o que é importante na paternidade. Sim. A gente não está aqui para falar nem como ninguém deve ser ou deixar de ser. A gente está aqui para propor reflexões. Reflexões, sim, total. Essencialmente para os homens, mas a partir do momento que a gente vive uma relação familiar, né? Todo mundo faz parte disso, né? Sim. Então, foi o que você falou, assim, o nosso público vai ser inicialmente, essencialmente feminino, e acho que vai ser sempre a nossa grande felicidade vai ser ver que nós temos muitos homens assistindo, né? Sim. O que a gente está falando aqui e que a gente vai estar provocando essas necessidades de mudança de pensamento neles ou de autoavaliação deles. Mas as mulheres são e serão sempre muito importantes na nossa construção, né? Sim, então a gente está finalizando agora essa segunda parte. Eu acho que a gente vai fazer ainda uma terceira parte, porque a gente precisa conversar alguns pontos importantes que a gente chegou a pensar de trazer aqui, como, por exemplo, privilégios no puerpério, né? Que a gente está falando sobre como que foi o nosso puerpério, de pais que estão participativos, mas falar sobre esse pai que não tá tão participativo assim, que talvez até pro trabalho, sei lá, trabalho embarcado, não consegue estar tão presente assim, ou um casal que não necessariamente está casados, né, tem um filho, mas desde o nascimento já não quis estar junto. Será que esse homem teve puerpério também, ou será que só porque ele não tá ali no contato direto, a vida dele tá lá, linda, beleza? E foi uma discussão que a gente teve muito interessante quando a gente estava construindo isso. E a gente divergiu nas nossas opiniões. Sim, né? sim. Então eu acho que vai ser muito interessante essa outra parte. Fiquem ligados no nosso Instagram. A gente vai estar postando semanalmente esses episódios de 30 minutos, que vai estar construindo bem legal essa conversa. Beleza? Valeu, minha gente. Um abraço.